Já que você falou de modulação, a gente aqui conversa bastante, eu, Paulo e Fernanda, sobre esses requisitos para modular, né? Eu acho que eu concordo integralmente com você que talvez a gente esteja falando tanto de modulação, porque realmente os números, né? A gente teve tão mais julgamentos sobre o tema, então é natural, ainda mais assim, nesse sistema de precedentes que eu sempre falo, né? Que a gente está construindo, porque na verdade ele vem ali e cabe a nós, operadores do direito, saber para que lado nós estamos indo, né? Eu acho que um ponto que a gente conversa bastante é se seria possível ter critérios para essa modulação. Alguns mais objetivos, né? Como, por exemplo, em que momento essa modulação tem que ser trazida ao processo, se é possível, por exemplo, que quando haja o primeiro julgamento, se há necessidade de um ED para modular, esse tema já possa estar contido no contexto dessa decisão, né? Mas, por outro lado, eu acho que a gente esbarra num outro argumento muito importante, que é assim, me parece que modulação está muito ligada à customização daquela decisão. E será que a gente pensar em estabelecimento de tantos critérios não pode desnaturar a própria natureza do que é a modulação? Né? Então, isso é uma coisa que a gente conversa bastante aqui, né? E eu queria te ouvir um pouco sobre isso. Muito bom. O Supremo Tribunal Federal é muito criticado, né, nas suas modulações, porque se diz que não há critérios muito claros para modular, né? Uma certa hora ele define um critério, na outra ele define outro critério. Tem a questão da ressalva das ações ajuizadas, que também é bastante criticável, né, na medida em que você acaba incentivando a litigiosidade. Eu acho, Juliana, que a gente precisa sim trabalhar na academia, na tentativa de definição de critérios, mas sob a perspectiva, sem perder a percepção de que a modulação tem que olhar muito para as circunstâncias daquela discussão, daquele caso concreto. Ou seja, sem dúvida alguma, vão ser critérios mais amplos, mais largos. Então, por exemplo, a gente pode estabelecer um critério que me parece que esse é fácil, está previsto na lei. Sempre que houver mudança de orientação do Poder Judiciário, há necessidade de modulação. Agora, o que é mudança de orientação? Né? Aí a gente tem que discutir isso, tem que olhar o caso concreto. Né? Tema 69 é um tema riquíssimo para a gente investigar, e a questão aqui me parece a seguinte: há uma base de confiança legítima, né, que fez com que as pessoas realmente acreditassem que aquele era o direito vigente, se comportaram de acordo com aquilo, e aí a gente vai ter que trabalhar isso. Por exemplo, imagine que eu estou dizendo que o STJ tem um repetitivo sobre o tema, mas o tema nunca teve uma orientação pacificada do STF dizendo que a matéria é infraconstitucional. Às vezes a gente tem temas que o STF tem repercussão geral afetada, e o STJ vai lá e julga um repetitivo. Ou seja, o STF já informou a sociedade que ele vai julgar, o STJ impacientemente, até para estancar a subida de recursos especiais, julga um repetitivo. Aí eu pergunto a vocês, esse repetitivo do STJ é suficiente para gerar confiança apta a gerar a proporcionar modulação de efeitos? Ao meu ver, não. Então, é um critério muito aberto, que a gente vai ter que investigar nos casos concretos se nós temos essa base de confiança a legitimar a modulação. Então, eu acho que é tarefa nossa da academia tentar trabalhar isso, mas sempre sob essa perspectiva, que a gente está tratando de uma realidade muito fluida, uma realidade muito dinâmica, né, com situações muito díspares entre si. Um outro critério que eu acho... Desculpa, Paulo, desculpa. Pode, por favor. Só uma observação rapidinha, Paulo. Outro critério que me parece interessante, que a gente poderia adotar, é quando nós temos a inconstitucionalidade de uma sistemática de tributação. Por exemplo, no caso das aparas agora, estava em julgamento agora, nós tivemos um pedido de vista do ministro Toffoli.
que acontecia? As empresas tinham, os catadores de produtos tinham a suspensão da tributação na entrada e as empresas, elas não poderiam se creditar, justamente porque não tinha pagamento de tributo aqui. O que o STF disse inicialmente? Que a suspensão do creditamento era inconstitucional. Disse isso. Aí, o ministro Gilmar, ao meu ver adequadamente, disse, olha, nós estamos trabalhando aqui com uma sistemática de tributação, uma coisa está vinculada à outra. Se eu digo que essa perna aqui é inconstitucional, essa aqui deve ser inconstitucional também por arrastamento. E aí ele declarou a inconstitucionalidade por arrastamento. Onde eu quero chegar? Parece que sempre que a gente tiver uma inconstitucionalidade de uma sistemática de tributação e não houver a inconstitucionalidade da sistemática inteira, há necessidade de modulação de efeitos. Por quê? Porque você tinha um projeto do legislador que foi quebrado, apenas em uma perna. E o exemplo que eu gosto muito de dar é o exemplo do imposto de renda sobre pensão alimentícia. Eu sei que é um tema delicado, né? É um tema com repercussões sociais polêmicas, mas o que a gente tinha ali era o direito à dedução do alimentante, e o alimentando não pagava justamente porque você tinha dedução. E parece complicado você ignorar que uma coisa está vinculada à outra, né? E você ou não declarar a inconstitucionalidade por arrastamento, como foi feito nas aparas, ou você dizer, não, tudo bem, isso aqui é inconstitucional, né? O alimentando não tem que pagar o tributo, mas isso deve ser aplicado daqui para frente para que a legislação possa se reorganizar, nós possamos reinstituir essa sistemática. Então, trouxe mais um critério que a gente eventualmente pode trabalhar, né? Eu tenho outras ideias também que eu venho trabalhando academicamente, mas, desculpa, Paulo, eu te interrompi. Não, de forma alguma. Na sua fala a gente percebe muito presente essa referência que a Juliana tinha feito a respeito do sistema está em construção, né? Apesar de bem reconhecível, né, a noção de sistema de precedentes no modelo atual, diferente daquele em que a gente se formou inicialmente, esse é um sistema por ser construído, né? Eu acho que talvez tantos questionamentos, né? O desejo, né? de tantos de atrair a solução para o seu campo de interesse, e eu acho que o espaço acadêmico é muito interessante porque é um espaço que normalmente é marcado por neutralidade, né? E de modo que a gente consegue conversar a respeito desses assuntos sem grandes paixões, né? E esses dois exemplos que você mencionou são muito, muito interessantes, né, Fernanda? E são, pelo menos nesse segundo momento, eu vejo bem a ideia de um critério bem objetivo, mas é um critério de conteúdo mesmo, né, Paulo? Não é um critério de forma, né? A gente fala e ouve falar muito, né, Juliana, sobre critérios formais, né? Conectados ao momento, ao timing, à peça, enfim, ao quórum e coisas do gênero. Mas, além de tudo, há esse outro aspecto que, ao menos para mim, assim, nunca apareceu de maneira tão clara como na sua referência agora, nesse momento, né? Critérios de conteúdo, que são bem interessantes, né? Agora, pensando que a gente está falando de um modelo, ou melhor, de um sistema em construção, tá? Como a gente está nos finalmente aqui, Paulo, quais seriam as suas sugestões, ou muitas seriam, né? Mas eu acho que talvez aquelas que você destacaria com maior ênfase para os próximos passos, né? A gente não está com a coisa pronta e acabada. O que a gente pode esperar de melhor daqui por diante, né? Quais são os próximos passos?